Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho dessa quarta-feira começa e termina com a figura de Judas Iscariotes. Quando Jesus fala assim: "Tu dizes", ele confirma, né? "Mestre, serei eu?" "Tu dizes", é você mesmo. Judas, o traidor. E começa o Evangelho. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, ele procura os sumos sacerdotes para combinar e entregar Jesus por 30 moedas de prata. "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Bom, queridos irmãos e irmãs, a reflexão dessa quarta-feira é a seguinte: Judas Iscariotes, ele desenvolveu, com o passar do tempo, uma vida dupla. Ele tinha uma vida de apóstolo e ele tinha uma vida outra dentro do seu coração e também com as suas atitudes. Jesus nos convida a termos vidas sinceras, né? Sinceridade, a gente pode dizer literalmente, né? É uma vida sem cera, sem verniz, sem máscaras, sem hipocrisias, sem falsidades, né? Nós brincamos muito que hoje é o dia da mentira, 1º de abril, e o Judas Iscariotes, ele vivia uma mentira, era quase um teatro, né? A gente ouve muito falar, nós somos padres, né? A gente ouve muito falar essa frase sobre ter vida dupla, né? Porque nós somos convidados a ter uma vida só. Como cristão, é convidado a ter uma vida só. Quem a gente é aqui na igreja, né? Aqui na praia, que é o templo de Deus, é como a gente é na nossa vida também, na nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós somos convidados a ter uma unidade. E o que acontece com Judas é que ele foi, vocês conhecem a armadura do cristão, né? Efésios 6, versículos 10 ao 20, né? A couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Judas Iscariotes, ele deixou abrir a sua armadura para entrar os dados inflamados do maligno. E ele foi, o seu coração, que tinha uma vocação de ser apóstolo,
enviado do Senhor, ele se deixou apegar com outras coisas. Sobretudo, a gente não sabe por que Judas traiu Jesus, né? Por que ele traiu o Senhor? Mas a gente sabe que ele era um ladrão. São João fala que ele era ladrão quando a Maria unge os pés de Jesus com o perfume. Ele reclama, mas esse dinheiro era para dar para os pobres, era melhor vender esse perfume e dar para os pobres. Olha só que falsidade. Ele falava isso não porque ele estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Então é um homem que ele estava vivendo um teatro, uma hipocrisia, uma falsidade, né? Era melhor que ele não estivesse ali. Nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a guardar a nossa fidelidade, a nossa vocação. Aí vocês perguntam, mas qual é a tua vocação? A tua vida tem um propósito, tem um sentido. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Né? E cada um de nós, ao longo da vida, a gente tem o dom de sermos batizados e chamados à santidade. Esse é o nosso primeiro dom, sermos amigos de Deus. Muitas vezes nós caímos, queridos irmãos, pela nossa fraqueza. Mas o que não pode ter é a gente ser falso diante de Deus, hipócrita, mentiroso, né? E para a gente ser fiel a Deus, a gente é convidado nessa Semana Santa a tomar a nossa cruz de cada dia, a olhar para a cruz do Senhor, sabendo que os nossos pecados crucificam o Senhor Jesus e o matam na cruz. Ele é morto por causa dos nossos pecados. Essa certeza, olhar para a cruz de Cristo, os sofrimentos de Jesus na cruz, nos dão forças para nós sermos fiéis no pequeno da nossa vida, para que não aconteça na nossa vida as grandes traições, como aconteceu na vida de Judas. Ele traiu Jesus porque ele não foi fiel nas pequenas coisas. Então nós que somos casados, sejamos fiéis nas pequenas coisas. Nós que somos pais, sejamos fiéis nas pequenas coisas. Nós que somos trabalhadores, cristãos, como São José, sejamos fiéis nas pequenas coisas. Nós que somos padres, sejamos fiéis nas pequenas coisas. Traduzindo, não abandonemos a vida de oração, não abandonemos os sacramentos, confissão e eucaristia, não abandonemos a palavra de Deus, não abandonemos a recitação do rosário, não abandonemos a prática da caridade, não abandonemos a direção espiritual, não abandonemos o exame de consciência, não abandonemos também o autocuidado e não abandonemos nunca os mandamentos da igreja, o magistério, o seguimento, né, do Santo Padre o Papa, que é o vigário de Cristo aqui na terra. Por sinal, o Santo Padre o Papa inicia esse mês de abril chamando os católicos a rezarem pelos seus sacerdotes, especialmente aqueles que estão em crise. Eu não estou em crise não, pastor. Não estou em crise não. Eu venho lá, mas poderia estar, até porque nós somos seres humanos. E o ser humano ele tem os seus momentos de dor. Muitas vezes nós passamos momentos de dor na nossa vida, né? O padre às vezes perde a mãe, né? Quando eu perdi a minha mãe, senti muito, mas a comunidade, os amigos estavam lá. A senhora Ana não foi. Quando minha mãe morreu, ela não me conhecia ainda, seu pai. Mas a comunidade estava lá apoiando, tá bom? Então nós somos chamados a apoiar os padres, rezar pelos padres, né? E ajudá-los a viver bem a sua função, como os padres também estão a serviço do povo de Deus. E o povo de Deus, ouvindo o Papa, apoia os padres com as suas orações, com as suas preces e com a sua presença amiga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.